Querido amigo, o nosso compromisso hoje é estudarmos os versos 7 a 12 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Nos últimos programas temos estudado muito sobre a vinda do Senhor. De fato, esse foi o tema principal na primeira carta e agora também é um tema principal nessa segunda carta. Se encontramos nessas cartas colocações tão específicas com relação à vinda do Senhor Jesus, creio que uma importante pergunta que deve ser respondida é a seguinte: quais são as exigências ou quais são os requisitos que devemos cumprir para nos prepararmos para esse encontro tão espetacular? Ou, se não estivermos vivos quando dessa intervenção da eternidade, isto é, quando os dias finais chegarem, se morrermos antes desse grandioso evento, quais são as exigências ou requisitos para nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele quando Ele nos chamar? Na verdade, nós podemos perceber que a preparação é o nosso grande desafio. Assim como no primeiro século a cidade de Tessalônica era uma cidade estrategicamente importante para toda a região da Macedônia, uma grande parte do povo do nosso país hoje mora em centros urbanos bem populosos. Mas mesmo aqueles que moram em cidades ou vilas pequenas incorrem no mesmo risco. Qual é esse risco? O risco ou perigo é que o mesmo risco e perigo que corriam os tessalonicenses, nós, do século XXI, também corremos. Por quê? Porque nós vivemos rodeados por pessoas não cristãs, num ambiente muitas vezes hostil ao cristianismo. O problema é que os padrões dessa sociedade são completamente anticristãos. Como em muitas cidades daqueles tempos, a imoralidade sexual, a corrupção, a desonestidade, a mentalidade preocupada só na aquisição de bens e a falsa religiosidade formavam o padrão e formam o padrão que nós encontramos em nossos dias. Como naqueles dias onde a maioria dos convertidos era constituída por gentios que tinham vindo sem qualquer restrição ética, moral e doutrinária, hoje também nós temos muitos cristãos que têm vindo de outras religiões em que as práticas iníquas e injustas são normais e as doutrinas que seguiam não exigiam uma vida exemplar. Como era difícil eles mudarem de comportamento, assim hoje também é necessário empreendermos uma dura e constante batalha para atingirmos a santidade e crermos no verdadeiro Evangelho, que é o padrão de Deus para as nossas vidas. Vivendo os princípios, os padrões do Evangelho, estaremos constantemente preparados para nos encontrarmos com Jesus. Um viver santo e puro, um viver consagrado, um viver digno da vocação a que fomos chamados, é o tipo de vida que Deus quer que nós tenhamos. Se morrermos, ou se Ele nos chamar, devemos estar prontos para prestar contas a Ele por nossa vida, por nossa crente e pelas dádivas que Ele tem nos dado. Se estivermos vivos quando Ele voltar, também deveremos estar preparados para subirmos e nos encontrarmos com Ele nos ares. O desejo de Deus para os seus filhos é a nossa santificação e a nossa firmeza doutrinária. Não é importante só verbalizarmos a sã doutrina, precisamos vivê-la no nosso dia a dia. O nosso preparo para aquele grande e precioso dia envolve o discernimento, o conhecimento das doutrinas básicas do cristianismo. E dentro da doutrina escatológica, devemos estar preparados para identificar um personagem que haverá de se manifestar oportunamente. Porque devemos estar atentos aos ensinamentos bíblicos, porque devemos conhecer a escatologia, devemos também conhecer esse ser que Paulo denominou de o homem da iniquidade ou filho da perdição. Então, o título adequado para a nossa reflexão nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12 é Características do homem da iniquidade. Querido amigo, temos constatado nas últimas décadas que o nosso país é um país privilegiado em vários sentidos.
Com exceção de algumas ocorrências, na maioria do tempo, o seu clima é bom, é agradável, favorece muito a agricultura. Em relação à área pecuarista, produtora de carne e leite, também temos o privilégio de possuirmos um grande rebanho que tem se tornado cada vez melhor e livre de doenças contagiosas. Em relação às extrações minerais, também nos temos destacado muito bem, e as notícias que temos a respeito do descobrimento de jazidas de petróleo nos entusiasmam. Quando consideramos o povo, aí sim, podemos nos orgulhar, pois pela nossa formação miscigenada, nós somos alegres, amáveis, bem aceitos e aceitamos bem também aqueles que vêm de fora morar conosco. Embora muitos de nós soframos com as dificuldades naturais da vida, lutamos e conseguimos sobrepujá-las. Enfim, poderíamos alistar uma série de outros exemplos e ficar discorrendo sobre todos eles. Coisas boas e ruins devem ser mencionadas, mas, de modo geral, estamos caminhando muito bem. Agora, uma outra área que merece ser mencionada e que nos liga ao tema desse programa é a questão religiosa. Temos um grande privilégio de sermos um país onde impera a liberdade religiosa. Não foi assim desde o começo, não. Quando muitos de nossos antigos parentes evangélicos sofreram muito por causa da sua fé e das suas convicções. Entretanto, atualmente, o ambiente religioso do país não é hostil. É lógico que, eventualmente, ouvimos e testemunhamos incidentes isolados que acontecem com algumas outras profissões de fé. Porém, é possível afirmar que muitos povos desejariam experimentar pelo menos uma pequena porcentagem da liberdade religiosa que nós temos aqui em nosso país. Por outro lado, temos recebido notícias tristes, temos recebido notícias preocupantes de perseguição religiosa em várias partes do mundo. Mesmo em nossos dias, no século XXI, a intolerância religiosa tem produzido vítimas de todos os tipos e até vítimas fatais. Então, quando recebemos essas notícias sobre perseguições, dificuldades, tribulações que ainda acontecem nos nossos dias, nos dias do apóstolo Paulo, essas situações também eram vivenciadas. As perseguições iniciais foram feitas pelos judeus, que não aceitavam Jesus como Messias. Depois vieram as perseguições dos judaizantes, que não aceitavam o fato dos gentios poderem ser salvos sem que cumprissem os requisitos da lei de Moisés. E, por fim, vieram as perseguições do próprio Império Romano, que não aceitava que um grupo, em sua maioria, formado de escravos e gente humilde, não confessasse que César era o Senhor. Por todas essas razões, muitos cristãos perderam essa vida, mas ganharam a vida eterna. Sem dúvida alguma, essas perseguições tinham e têm uma origem comum. E a origem dessas perseguições era e é o inferno. Satanás e seus ministros sempre combateram o povo de Deus tentando atingir o próprio Deus. A rebelião satânica que começou antes do Éden continuará até o fim. Entretanto, como temos estudado e estudaremos hoje, essa rebelião chegará a um clímax na época final, quando Satanás então colocar em ação todas as suas estratégias através do homem da iniquidade. Mas, como identificar esse malfeitor? Quais são as suas características? Temos já alguns anticristos que apareceram na história humana. Por exemplo, os 4 impérios mundiais, babilônico, medo-persa, gregos e romanos, nos tempos de Daniel, conforme Daniel capítulo 7. O rei Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco a Zeus no altar do templo de Jerusalém. Nós temos o marechal Tito, que destruiu, no ano 70, Jerusalém e o templo reconstruído por Zorobabel. E mais recentemente, nós tivemos na história Hitler, que se empenhou no Holocausto, quando deu ordem para mais de 6 milhões de judeus serem mortos e assassinados. Enfim, conforme o apóstolo João disse, muitos outros que, de uma maneira geral, se opuseram e se opõem a Cristo, pois todos se mantêm firmes na heresia de que Cristo não veio em carne, esses também são anticristos. Mas, querido amigo, certamente, na época do fim, antes de Jesus voltar, ele será manifestado. Esse anticristo será manifestado, será revelado com essas características
que Paulo alistou. Será o homem do pecado, ele surgirá em meio à grande apostasia, ele será uma pessoa ou um sistema, ele se colocará no lugar de Deus e ele será alvo da adoração dos descrentes. Em sexto lugar, ele só se manifestará depois que for removido aquele que o detém. E em sétimo lugar, ele será morto, será destruído pelo sopro de Cristo. É sobre esse personagem que trataremos no estudo de hoje. E por isso o princípio desafiador para a nossa reflexão pode ser visto nessa expressão. Todo cristão que se prepara para a vinda de Cristo deve saber caracterizar o homem da iniquidade. Eu repito, todo cristão que se prepara para a vinda de Cristo deve saber caracterizar o homem da iniquidade. E nesse texto nós vamos encontrar 5 características desse terrível ser do homem da iniquidade. A primeira característica desse homem da iniquidade é que já está em operação a própria iniquidade. Veja o versículo 7. O anticristo escatológico, querido amigo, agirá de forma livre e completa quando aquele que o detém for removido. Como nós vemos nos versos anteriores a essa passagem, uma série de sugestões sobre esse algo ou alguém tem sido dada durante a história da igreja. E além daquelas que nós mencionamos no último programa, uma outra interpretação possível é aquela que vê o trabalho da evangelização como a força que detém a revelação do anticristo. O evangelho que cada vez mais expandia-se por todo o império, a própria vida e expansão da igreja, com sua nova maneira de viver, totalmente contrária ao sistema mundano, era e continua sendo um empecilho para a manifestação desse anticristo escatológico. O cristianismo que promove a libertação do ser humano, que promove a igualdade entre os homens e que promove a paz, a ordem e o progresso, seria esse algo que impedia a manifestação do impostor, esse instrumento de Satanás. Entretanto, é importante notarmos nesse verso que essa força, esse movimento contrário à lei do Senhor, esse mistério da iniquidade, já estava agindo de modo sutil e oculto. O próprio nome que Paulo usou, identificando como mistério da iniquidade, nos mostra que essa ação camuflada, esta ação sigilosa e escondida, já estava e continua agindo sorrateiramente através das instituições e dos interesses das grandes corporações, dos conglomerados, dos poderes que agem secretamente nas brechas da estrutura social. Esse mistério da iniquidade era visto e deve ser observado hoje ainda na estrutura da sociedade que acha legítimo o domínio do mais forte, que tapa aos olhos a injustiça e a opressão e que não vê problemas nas perseguições e na intolerância. Querido amigo, temos que estar conscientes que quem está por trás dessa maneira ruim de viver é Satanás, que quer destruir tudo o que o Senhor quer construir. Como igreja, então, temos que nos opor, temos que impedir realmente a completa ação da iniquidade. A segunda característica do homem da iniquidade é que ele será destruído pela manifestação do Senhor Jesus, versículo 8. Através das palavras desse verso, parece-nos que, como igreja, como cristãos, como cristianismo de modo geral, nós não conseguiremos deter esse avanço da maldade, da hipocrisia e da religiosidade. Com a aparência de piedade, esse ambiente de iniquidade, esse viver dissoluto e essa vida distante dos padrões de Deus vai ganhando espaço, vai iludindo os homens e vai se vestindo como ovelhas. Como são verdadeiros lobos vorazes e não ovelhas, acabam por prejudicar o caminhar daqueles que desejam agradar o Senhor. Como é poderoso e tem grande capacidade de iludir e desviar do caminho certo, esse mistério da iniquidade terá o seu clímax no futuro, quando então permitirá a manifestação do anticristo escatológico. Mas então se pergunta, quando é que isso vai acontecer? Qual deve ser a postura da igreja quando isso acontecer? E a postura, querido amigo, ou a posição da igreja não pode ser outra senão
continuar confiando no Senhor. E o que o texto diz, de modo muito claro, é que, quando enfim esse terrível ser se manifestar, ele será morto e será destruído pelo sopro do Senhor Jesus, pela própria manifestação do Senhor Jesus na sua vinda. É isso mesmo. A própria manifestação da vinda do Senhor, em glória, em grande poder, causará a morte e a destruição desse ser escatológico. Essa é uma verdade que precisamos preservar em nossas mentes. Pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Querido amigo, essa é a sua convicção? Você está seguro de que pertence a esse reino de luz? A terceira característica do homem da iniquidade é que o seu poder é satânico e mentiroso. Versículos 9 a 10. O engano, a ilusão, a mentira são armas usadas por Satanás o tempo inteiro. No desejo e no objetivo de destruir os planos divinos, o diabo, a antiga serpente, o dragão, o adversário, o inimigo de nossas almas, isto é, Satanás, ele sempre se coloca contrário e em oposição aos desígnios de Deus. Entretanto, haverá um período permitido por Deus, que controla todas as situações dentro da sua soberania. Sim, haverá esse período em que Satanás terá liberdade de agir. E quando ele perceber que essa oportunidade se abriu, ele liberará esse homem da iniquidade, esse filho da perdição. Ele vai agir então livremente. Já estamos vivendo numa época em que o espírito da nossa sociedade é completamente contrário aos princípios divinos. Vivemos em tempo de apostasia e revolta, insubmissão, desprezo às leis divinas. Os princípios divinos, como por exemplo, a pureza sexual antes do casamento, a ética nos negócios, a fraternidade para com os necessitados, isso tem sido constantemente ridicularizado. Como fruto do quê? Da ação do mistério da iniquidade. Uma vez que o mundo jaz no maligno, temos que reconhecer que essa maneira de viver tem sido fomentada, tem sido insuflada por Satanás. Ele atua como anjo de luz através de milagres e maravilhas. Com esses atrativos e com mensagens que prometem muitas coisas que Deus não prometeu, os imaturos e os incautos têm sido enganados e o mistério da iniquidade tem ganhado terreno. O problema é que as pessoas estão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Você quer mais a quem? A Deus ou os milagres? Lembre-se, milagres não são provas de que Deus está ali. A quarta característica do homem da iniquidade é que a sua manifestação é permitida por Deus para iludir ainda mais aqueles que não amaram a verdade. Versículo 11. Esse verso é muito objetivo e, de uma certa maneira, ele é marcante. Quando as pessoas, espontânea e reiteradamente, rejeitam tanto as promessas quanto as ameaças divinas, rejeitando tanto a Deus quanto as suas verdadeiras mensagens, Deus mesmo permite que seus corações se tornem cada vez mais endurecidos, até que não tenham mais capacidade de ouvir o Espírito Santo, até que fiquem com suas mentes cauterizadas, tornando-se propensas a ouvir as falsas mensagens e a seguir o anticristo escatológico. Quando olhamos para o texto de Romanos, é isso que Paulo está dizendo. E ele usa um verbo que repete 3 vezes. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Romanos 1, 24, 26 e 28. Quando não queremos ouvir, querido amigo, Deus nos deixa surdos. Quando não queremos enxergar, Deus nos deixa cegos. Quando não queremos seguir os passos de Jesus, Deus permite que sigamos a mentira e a falsidade. Você ama a verdade? Você tem enxergado a verdade? Você tem ouvido a verdade? Avalie o seu coração. E a quinta e última característica desse homem da iniquidade é que a sua manifestação trará condenação àqueles que se deleitaram com a injustiça. Veja o versículo 12, que é o versículo final do nosso texto. Qual é o resultado que obterão
aqueles que rejeitaram a verdade e se deleitaram com a justiça? Qual a situação daqueles que puderam ver claramente os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade? Qual a situação desses homens? Paulo é muito taxativo. Romanos 1:20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Querido amigo, você tem sido exposto à verdade. Tem acreditado nela ou tem dado maior valor à injustiça? Qual tem sido a sua prática? Lembre-se, ao concluirmos esse programa, nós devemos nos lembrar que devemos estar completamente preparados, pois se os nossos dias já são maus, aqueles dias serão piores ainda. E se não fossem abreviados, nenhum de nós sobreviveria. Mantenha-se, pois, firme e firmado no Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.